É com essa musicalidade do Marcos Souza Quarteto que o Almanac está começando. Muito obrigada por sua audiência. E além da boa música desse grupo, você vai ver também no programa de hoje. Achar que é a diferença do paciente, tem dois tipos de paciente. Tem um paciente que quer emagrecer e tem um paciente que quer ser emagrecido. Né? Ele não quer fazer nada, ele quer que o cirurgião vá lá, a gente vá lá e faça a cirurgia e emagreça. Sou Felipe Siconato, chefe da Sablé Diamant, e hoje vou mostrar para vocês uma receita super simples do clássico creme brulee. Não tem necessidade. Para mim, eu acho que a disputa religiosa é um contrassenso, né? Você sabia que a obesidade é um fator de risco para uma série de doenças e que o obeso tem mais propensão a desenvolver problemas como hipertensão, doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2? Pois é, para falar sobre esse grave problema que a cada ano tem afetado mais pessoas no mundo todo, estamos recebendo aqui o Dr. Helmut Poti, que é endoscopista bariátrico. Bem-vindo, doutor. Muito obrigada por sua presença aqui. Vamos começar a falar da obesidade para a gente chegar nessa endoscopia bariátrica. A partir de que momento a pessoa deve ligar o sinal de alerta e dizer: nossa, eu preciso tomar conta do meu corpo, do meu dia a dia, da minha qualidade de vida, senão ela vai embora? Isso. Na verdade, a Organização Mundial de Saúde, ela tem um cálculo, que é o índice de massa corpórea, que a gente tem noção realmente do excesso de peso, né? Para você classificar ali a obesidade em grau 1, grau 2, sobrepeso. Realmente a gente tem que ver a questão de percentual de gordura, tudo isso, mas para a gente ter uma ideia, pode fazer essa fórmula que é fácil, que você pega o peso dividido pela altura ao quadrado. Mas muita gente, às vezes, mais alto, mais baixinho, o mesmo peso, isso também não indica muita coisa. Tem uma série de outros fatores que podem tornar essa pessoa candidata a ter problemas cardiovasculares, diabetes. Né? Sim, sim. A circunferência abdominal, né? Aqueles pacientes que têm uma obesidade mais central, né? Que a gente fala que é a pior obesidade, que é aquela da barriguinha, né? A maçã, né? Que é visceral, né? A obesidade visceral, ela está mais associada às doenças principalmente cardiovasculares. E hoje em dia, muita gente ainda diz assim, mas eu não tenho como mudar o meu estilo de vida, eu tenho que recorrer a uma ajuda, seja ela uma cirurgia bariátrica ou uma reeducação alimentar. Juntar as duas coisas é uma solução, porque quando você tem um percentual muito alto de peso, não dá para você fazer só uma, você tem que fazer as duas, né? Na verdade, o principal tratamento que faz é o paciente, né? Mudando o estilo de vida, tudo isso. Mas quando a obesidade, a doença está bem avançada, no caso de uma obesidade mórbida, a maioria das vezes realmente é insuficiente, apenas dieta, exercício, medicamento, é muito difícil os pacientes conseguirem realmente perder peso, assim, essa grande quantidade de peso, sem uma ajuda maior, que é a cirurgia bariátrica ou até, no caso agora, a endoscopia bariátrica. Porque a gente vê em alguns canais de TV a cabo que eles fazem um programa, né? Você perde o quanto você precisa. Eu não recordo o nome do programa, mas ele mostra um grupo de obesos que se internam no local, mas aí você tem toda uma situação especial. Big Loser, pronto. Você tem toda uma situação especial, porque eles vão para um determinado local e não mudam os hábitos que são colocados ali, eles né? Emagreceram, né? Emagrecem muito, mas você fica... sabe que a BBC foi atrás 3 anos depois desses pacientes, todos voltaram a engordar. Nossa Senhora, não adiantou de nada tanto esforço. É complicado, né? Na hora que... E às vezes engorda mais, né? Às vezes engorda mais. É complicado. Muitas vezes, quando perde aquela ajuda ali de medicamento, até mesmo um balão entregar, você tira, perde aquela ajuda, não tem mais, o paciente volta a engordar. Agora, tem muito obeso que chega ao consultório e ele precisa emagrecer um pouco para se submeter à cirurgia?
Ele tem que fazer alguma mudança alimentar para poder se submeter à cirurgia, Isso porque aí- já é um risco para Isso ele? aí eu acredito assim que é o ideal, o paciente já começar um tratamento, porque assim, eu vejo um grande mal algumas pessoas engordando para poder fazer a cirurgia bariátrica. Tem isso também. Ah, eu É. não atingi o índice, eu vou É, eu engordar, vou vou comer o que engordar. eu posso agora para depois eu... Continua errando para achar que é a diferença do paciente. Tem dois tipos de paciente. Tem um paciente que quer emagrecer e tem um paciente que quer ser emagrecido, né? Ele não quer fazer nada, ele quer que o cirurgião vá lá, a gente vá lá e faça a cirurgia e emagreça. Como aquele filmezinho que a mulher entra É. numa máquina e sai bem Pronto, magrinha, ele né? não quer ter trabalho, quer só. E a maneira mais fácil e rápida realmente é a cirurgia bariátrica, o bypass. Porém, ele vai ter algumas sequelas que provavelmente ele vai levar. Então vamos falar de cada uma das alternativas que podem ser tomadas por um Certo. paciente obeso. Qual é a primeira indicação, por exemplo, para quem não está tão acima do peso? Está entre sobrepeso e obesidade 1. Nós temos vários tratamentos. Para sobrepeso, os tratamentos que temos hoje, dieta e exercício é a base, né? Medicamentos, né? Aqui no Brasil tem uma série de medicamentos que são liberados, né? Anorexígenos, liraglutida, né? E na minha parte, que eu trabalho, na endoscopia bariátrica, a gente tem um balão intragástrico, que já é indicado por sobrepeso, né? A gente impede a progressão da doença. Falar da obesidade é uma doença progressiva, crônica e incurável. Ela não tem cura, ela tem controle, né? Quando o paciente já está num grau mais avançado, a obesidade com IMC acima de 30, aí temos a gastroplastia endoscópica, que é um procedimento novo aqui no Brasil, né? Mas nos Estados Unidos já tem alguns anos, na Europa. E acima de 35, com comorbidades, diabetes, hipertensão, ou acima de 40, que é a obesidade mórbida, nós temos a cirurgia bariátrica, que é a mais eficaz, porém é a mais agressiva. O que a gente tenta é achar algo eficaz, porém menos agressivo, com risco menor. Vamos começar pelo balão. O balão ele é colocado onde, de que forma, e como é a recuperação disso e quanto de peso o paciente perde? O balão é colocado através de uma endoscopia, né? É como se fosse uma passagem de uma sonda, um procedimento rápido, em torno de 10, 15 minutos. É praticamente o mesmo procedimento da endoscopia, né? Colocamos uma bola de silicone, quando está dentro do estômago, enchemos uma quantidade em torno de 600, 700 ml. O paciente perde em torno de 15 a 20% do peso total. A média é Como é que eu sei que aquele balão furou? Ele é preenchido com soro fisiológico e azul de metileno. Né? O azul de metileno é inofensivo ao organismo. Se por acaso esse balão furar, vai absorver e vai sair na urina, a urina vai ficar esverdeada. É hora de tirar o balão. Aí vai saber que meu balão furou. Mas assim, eu já coloquei perto de 1000 balões e eu tive um caso só. Então assim, é muito difícil esse De balão perfurado. É muito difícil. A recuperação dele é rápida. A do balão é em torno de 2, 3 dias. É um corpo estranho, né? Então depende do paciente. Tem paciente que é E o incrível. que é a sensação? É de estômago cheio, de... Empachamento, vômitos, né? O organismo, 80% dos pacientes quer botar para fora aquilo ali, só que o balão não sai. Então tem vômitos, cólica. Você já perde peso só cólica. nessa primeira Os 3 parte. primeiros, como eu falo, não existe glória sem sacrifício. Pelo menos você vai sofrer E aí um você pouquinho. fica quanto tempo com esse balão? Temos uns balões de 6 meses e de 1 ano, né? É de 6 meses até 1 ano. Mas aí a pessoa pode ter uma vida normal, pode fazer exercícios, pode trabalhar já. Com tudo quanto normal. tempo com o balão? Eu coloquei numa colega minha, que é médica, que ela é anestesista, ela colocou de manhã à noite, ela estava bem e tudo. No outro dia ela já estava trabalhando, né? Agora tem pacientes que já são mais... rejeitam mais, então teve paciente que passou 6 meses vomitando. Mas a grande É uma maioria... gravidez de 6 meses. Mas assim, a grande maioria com 3, 4 dias já está bem, já volta às atividades, tudo normal. Doutor, essa endoscopia bariátrica foi o método apresentado no encontro que teve de cirurgia bariátrica aqui no Ceará, realizado há pouco tempo? Também, assim, ela tá em grande destaque no mundo todo, né? A gente vê que os principais centros são os maiores centros médicos que estão fazendo esse procedimento. E é uma novidade, então teve um destaquezinho nesse procedimento. Qual é a diferença dela para a gastroplastia? Na verdade, ela nos Estados Unidos, onde ela foi criada, ela se chama endoscopy sleeve. É uma sleeve endoscópica, né? A sleeve hoje é a cirurgia bariátrica mais realizada.
onde não mexe no intestino, é só no estômago. Então só faz cortar o estômago, né? Corta, retira Retira uma parte parte do estômago, a laparoscópica. Essa nós tentamos mimetizar a sleeve laparoscópica, fazendo, ao invés de nós retirarmos o estômago, nós suturamos o estômago. Vou até arrancar meu papel aqui para o senhor explicar direitinho. Deixa eu ver aqui. No caso, a cirurgia mais comum... O papel agora está difícil de soltar. Pronto. Digamos que aqui é o estômago. Certo. Normalmente, se tiraria uma parte do estômago. E é porque, assim, temos dois tipos principais de cirurgia bariátrica, o bypass e o sleeve. O bypass reduz o estômago para deixar ele mais ou menos 50 ml e desvia. Bypass é um desvio do intestino. Pega uma parte do intestino e desvia. Então, São duas ao mesmo tempo. então são dois métodos. É um método restritivo e desabsortivo. É procedimento para obeso mórbido, para paciente que tem que perder 30% a 40% do peso total. Esse é o que você falou que é mais Que é o bypass. complicado, Porque que é cheio de... deficiência de vitamina, o paciente vai ter que ficar repondo vitamina para o resto da vida. Alguns casos tem diarreia, perda de cabelo, assim, tem várias consequênciazinhas. Eu digo que ela é uma cirurgia que já salvou e salva muitas vidas, mas é o último tiro, é a última opção. É aquele paciente que não consegue mais levantar direito, que não consegue mais calçar o sapato, onde a obesidade é realmente mórbida mesmo. Onde andar 10 passos já vai dar um cansaço, né? Sacrifício, isso. Então, a endoscopia... E a outra é a sleeve, que nos Estados Unidos ela está sendo mais realizada, onde a gente só faz retirar o estômago fica em torno de 200. A sleeve faz isso. Retira, corta. Sleeve é manga, né? Deixa o estômago como se fosse um formato de uma manga. Porque ele é um pouquinho mais comprido. E no caso da endoscopia bariátrica, ela vai só costurar esse pedaço aqui. A gastroplastia endoscópica, nós vamos costurar, vamos reduzir o estômago em torno de 60%, 70%, através de uma máquina de costura que colocamos na ponta do aparelho de endoscopia. Então, assim, para cirurgia bariátrica, nós temos acesso ao estômago através da parede abdominal. Temos que fazer cortes para ter acesso à parede abdominal. Na gastroplastia endoscópica, nós temos esse acesso através da boca. Então, não há necessidade de corte. Tá certo. Esse pedaço aqui que foi costurado, ele vai ressecar por não estar sendo utilizado? Ele vai virar um corpo que pode ser absorvido no organismo? Ou depois ele pode ser descosturado e voltar ao tamanho normal? O que acontece, é muito interessante essa pergunta que você fez, que os pontos, na verdade, esses pontos, eles vão abrir, eles vão soltar. Às vezes eu vejo até em rede social, mas os pontos soltaram. Os pontos vão soltar, né? É como se, quando você leva um corte na sua perna, no seu braço, se você suturar, se você deixar ali, quando der 1 mês, 2 meses depois, ele vai abre. O que fica é a cicatrização. Então, esse procedimento, esse aparelho que desenvolveram, ele consegue suturar o estômago todinho, então vai fibrosar o estômago por fora e vai ficar. E essa fibrose vai causar o quê? Um esvaziamento mais lento do estômago, uma diminuição acentuada do apetite. Eu vejo isso nos pacientes, 90% dos pacientes não sentem mais fome, a fome cai demais. E também e a reduzir glicina, o tamanho. que é o hormônio que a regula... grelina, né? Grelina, perdão. A grelina cai também. Que é o que justamente vai ativar ou não a sensação de fome. Isso. A gente sabe que a obesidade é a ligação do intestino, do estômago e do cérebro, né? Em tudo. Então, cai, tem uns estudos que mostram que cai bastante e também o esvaziamento do estômago fica mais prolongado. Essa gastroplastia endoscópica, ela vem sendo feita há quanto tempo? Nos Estados Unidos já tem 6 anos lá que está fazendo. Qual é o retorno desses pacientes, por exemplo, de peso? É zero, o percentual é menor? Porque a gente veja... Eu tenho 2 amigos que já fizeram a mais agressiva, né? E voltaram a ter um peso. Não chegam ao extremo, como era antes, não mas não estão magros como ficaram depois da cirurgia. O índice é alto, né? O índice o bypass, como ele falei, que é o que ele fez, é o que tem o melhor resultado, né? Porém, é o mais agressivo, né? Em torno de 70%, em 10 anos, acaba voltando a engordar uma grande parte. A sleeve, o grande problema da sleeve laparoscópica, onde só tira o estômago, não mexe no intestino, é porque em torno de 60% dos pacientes, depois de 5 anos, vão voltar a engordar.
A sleeve endoscópica, né, ou a gastroplastia endoscópica, nós não temos dados tão longos assim, né, mas temos estudos publicados que o paciente mantém a perda de peso dele em torno de 20% depois de 2 anos. Isso é o grande diferencial, porque está segurando mais. Não tem o risco, porque o estômago ele pode dilatar, dependendo de... Ah, não, agora já posso comer tudo, aí eles voltam a comer como se fosse... Ele também pode dilatar. Pode dilatar também. Vamos aos benefícios que essas cirurgias trazem. Eu não sei o balão, mas as duas outras cirurgias, elas têm a fama de que acaba a diabetes, o paciente diabético se cura, né? De que a hipertensão também se cura da hipertensão. Eu quero saber se isso continua sendo um mito ou é verdade. Alguns casos de diabetes mesmo extrema, né, nós fazemos a cirurgia que chamamos de cirurgia metabólica, né, que é realmente do bypass, é mais para desviar, para ter alterações hormonais em relação a isso. Mas nós sabemos que se o paciente perde pelo menos 15% do peso total, já tem uma melhora considerável, tanto da hipertensão quanto da diabetes. Eu tenho mais de 15 pacientes que não tomam mais remédio da pressão, que fizeram esse procedimento, reduziram a resistência à insulina, à glicose, melhora, vai tudo melhorando. Isso, melhora também. Agora, se realmente for um nível muito alto de diabetes, é mais indicado uma cirurgia metabólica, que é que tem um desvio do bypass, que realmente ali altera mais. Agora, como é fazer a cirurgia já num paciente que tem todos esses riscos? Porque ele é hipertenso, ele é diabético, a cicatrização dele já é difícil, ele é hipertenso, então ele pode ter picos de pressão durante a cirurgia. Tá como que mexendo numa bomba relógio com movimentos milimetricamente cirúrgicos, né? Isso tem que controlar, né? Tem que controlar isso e alguns pacientes realmente com risco bem aumentado. A gastroplastia endoscópica ela é indicada para alguns pacientes com risco cirúrgico elevado, né? Pacientes pós-transplante. Tem até um brasileiro que trabalha na Alemanha que ele faz só nesses pacientes. Ou paciente muito gordo, para uma ponte, para poder melhorar o estado dele, poder fazer uma cirurgia bariátrica. Paciente pós-transplante, pacientes com... Pós-transplante de qualquer órgão? Pós-transplante, Aí ele faz também isso. E pacientes que não tem um acesso à cavidade abdominal, ou tem uma hérnia muito grande, ou muitas cicatrizes que não consegue acessar a cavidade abdominal, vai pela boca e muita gordura também, visceral, né? E outra, tem um método que tá para chegar aqui no Brasil, era para chegar no ano passado, eu acredito que até o final do ano, ou começo do próximo ano vai chegar, que ele é muito bem aceito nos Estados Unidos e na Europa, que chama Aspire. Como é o Aspire? A gente faz uma ligação do estômago com a pele aqui fora. O paciente come, depois que ele come, jogamos a água no estômago e aspira. Ele mesmo aspira a comida. Como fosse uma bulimia endoscópica. Mas aí a alimentação e as vitaminas... Não, é do estômago. Ele não vai reduzir tudo, vai reduzir... Vamos supor que ele aspire 30% do que ele come. É quase uma colonoscopia, sei lá, é como se fosse aquele saquinho da colonoscopia, só que no estômago. Não é um saquinho, é como se fosse, sabe o que é a gastrostomia? Que é para se alimentar? É como se fosse uma gastrostomia, só que ao invés de nós colocarmos, a gente está tirando a comida que ele come. Gente, mas isso é muito doido. A primeira vez que eu escutei também eu fiquei assustado, né? Rapaz, isso é uma bulimia endoscópica, mas depois que nós vamos ver os resultados e que a gente quer tratar essa doença, que é a obesidade, se você selecionar o paciente, é uma coisa fantástica, assim, porque tu imagina, como você falou, aquela bomba relógio, um cara que não consegue submeter uma anestesia geral e tudo, tem que emagrecer, que ele vai morrer de qualquer maneira ali, você faz esse procedimento que dura em torno de 10 minutos, só uma sedação, ele vai perder 30% do excesso de peso, ele vai ter um resultado parecido com uma bariátrica, então, para preparar. E outra coisa também, quando o paciente está com Aspire, ele precisa mastigar bem para poder ele conseguir aspirar, porque senão vai entupir, né? Fica só um botãozinho, não fica nada pendurado. Então isso aí já estimula ele a melhorar a mastigação. Porque o obeso ele come muito rápido, né? Ele mal mastiga e já engole. Isso. E os resultados são muito bons. Doutor, me diga uma coisa, as idades que podem ser feitas, só para a gente encerrar aqui essa conversa. A partir de 16 anos, com a autorização dos pais, nós fazemos. E a idade limite? Não tem idade limite, né? Antigamente falava em 70 anos, mas hoje não tem idade limite, depende da condição do paciente. Até porque é mais difícil um obeso chegar aos 70, 80 anos, difícil. Né? É como eu falo, assim, o segredo da longevidade, se a pessoa quer viver muito e bem, né? Que a gente quer viver bem com qualidade de vida,
Tem que ser magro e fazer atividade física. Né? Ser magro e atividade física. A obesidade é a mãe de todas as doenças. 90% das doenças é ligada à obesidade e ao seu estilo de vida. E aí depois as pessoas podem comer o que quiser, mas com parcimônia. Com certeza. Doutor, muito obrigada por sua presença aqui no programa. E eu espero que, se for possível, em alguma outra ocasião, retornar para a gente continuar essa conversa. Um maior prazer. Muito obrigado. E olha, já que ele falou que depois de fazer a cirurgia dá para comer tudo com parcimônia, então o nosso De Comer de hoje está chegando e você vai ver agora o que é que vai ser servido hoje. Olá pessoal do Almanac Cultural, sou Felipe Ciconato, chefe da Sablé de Amã, e hoje vou mostrar para vocês uma receita super simples do clássico creme brulee. Vamos aos ingredientes: creme de leite fresco, 400 gramas, açúcar refinado, 200 gramas, gemas, que é só separar a clara da gema, 150 gramas, e fava de baunilha. Para quem não sabe, a baunilha é originada de uma orquídea, é a fava dela que a gente utiliza as sementes. Então a gente corta o centro dela e utiliza as sementes no creme brulee. E para finalizar, nós vamos usar um pouco de açúcar cristal. Bom, para começar a receita, é uma receita super simples. A gente vai apenas misturar dentro de uma panela com o fogo ainda desligado o creme de leite, o açúcar refinado, as gemas, e a baunilha. Eu retiro as sementes do centro da fava e acrescento na panela também. Bom, aí então eu misturo todos os ingredientes, levo ao fogo em fogo baixo e vou cozinhando até dissolver o açúcar. É bem importante que o fogo seja bem baixo, que o ideal aqui é não quero que cozinhe a gema, eu só quero dissolver o açúcar. Dissolver o açúcar, eu vou desligar o fogo e então colocar em ramecãs pequenos. A tradição dele é que sejam sempre cremes bem baixos, tá? Então a quantidade da porção nunca é uma porção muito alta, muito grande. Então eu vou colocar em ramecãs. E levar ao forno pré-aquecido a 140 graus, então tem que ser uma temperatura bem baixa para não coagular demais a gema, por mais ou menos uns 20 a 25 minutos. Depois de assado e já frio, nosso creme então ele fica bem firme, tá? Eu vou acrescentar o açúcar cristal, só um pouquinho, uma pequena quantidade na superfície dele. Espalho por toda a superfície e retiro o excesso. E com o auxílio de um maçarico, tradicionalmente ele é feito com uma placa de ferro aquecida, mas para ser mais seguro, hoje em dia a gente utiliza o maçarico. Eu caramelizo primeiro as laterais e depois o centro. Prontinho, então, feito a caramelização, agora é só esperar esfriar e servir. Bom, pessoal, essa foi a nossa receita de hoje, um creme brulee super clássico com muita baunilha. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Tá aí, eu adorei essa dica, eu espero que você também tenha gostado para fazer aí com os amigos e degustar com parcimônia. Agora, no nosso palco, tem a mistura de ritmos do Marco Souza Quarteto.
Eric Araújo, Luan Ferreira, o Marco Souza e o Eduardo Filho. Sejam bem-vindos aqui ao nosso Almanaque Cultural. Mas a musicalidade de vocês, eu acabei de dar as boas-vindas, mas já passou por muitos outros ritmos, né? Você já foi roqueiro e agora tem essa musicalidade que ficou mais na percussão, mais no instrumental. Exatamente. Eu não gosto muito desse rótulo roqueiro, não, mas acho que é por causa da Opa, tatuagem. então deixa eu tirar. Mas realmente eu comecei no rock, fui pro axé, fui pra swingueira, como chamam aqui, que é o pagode baiano. Toco atualmente todos os estilos, diversos estilos, mas minha paixão mesmo está pela música africana. Mas como foi essa virada? Porque a batida do rock é completamente diferente. Completamente diferente. Na verdade, veio uma evolução, entre aspas, musical, né? Eu gostava do rock, vim passando para um rock mais calmo, vim para o jazz, para o MPB, fui morar na Bahia. Aí chegou lá na Bahia, Exatamente. Lá eu peguei o axé, como falam, né? pegou na veia. Exatamente. E aí agora você não mistura mais as coisas, o rock ficou de Misturo lado completamente. totalmente. Ah, não, mistura tudo. Misturo tudo, mas está sempre implícito, sempre atrás desse elemento aqui que é o percussivo, né, primeiro. E como foi que você conseguiu juntar essa turma aqui com você? Com muita luta, muita garra, não, são meus irmãos, meus companheiros, todos amigos, a gente toca há anos juntos e o interesse em comum. Mas vocês tocavam, às vezes, juntos e mais principalmente separados, né? Porque cada um, na época que você tocava rock, não encontrava Exatamente, com os na meninos época eu nem conhecia eles, na verdade. Foi tocando axé que eu conheci o Eric, e aí conheci o Eduardo, conheci o Luan agora recentemente, e a gente tem o mesmo interesse, o mesmo gosto. Mas esse quarteto, como foi que esse teclado entrou no quarteto que eu queria entender? Aqui vem da influência do jazz, né, da música instrumental jazz. Então, para dar aquele brilho, aquela cama, aquela sutilidade, porque aqui já é um pouco mais agressivo, digamos assim. Então, para dar aquele Esse aqui brilho... pode ser considerado mais agressivo diante do teclado. Exatamente. No caso, a função dele aqui no grupo é dar o chão, né, dar aquela calmaria no grupo. Tá certo. E agora vocês continuam só vocês tocando ou cada um também faz trabalho separado? Cada um também toca em outros projetos, a gente toca na noite, toca junto de vez em quando dá, mas a gente está focando no grupo e eu estou trabalhando no grupo bastante esse ano. E aí, o que é que vem de projeto para o quarteto ainda esse ano? Certo, na Porque verdade... no segundo semestre? Exatamente. Eu tenho um grupo todo, eu tenho um grupo completo, cheio, e essa daqui é a formação reduzida do grupo. Ah, então tem mais gente. São quantas pessoas? Sim, são 10. Mas vem que tipo de outros instrumentos? Vem outra percussão, vem um duo de metal, então, sabe, vem baixo, então vem... Eu acho legal aquela muito mais caixa elemento. carrão, né? Carrom, né? exato. Também tem um carrom? Tem o carrom de vez em quando. Ah, eu acho muito interessante o carrom. Eu interessante não pra conhecia e a primeira vez que eu vi, nossa, que legal. Eu apaixonei pelo carrom. É uma solução prática, né? Na percussão. E ainda serve de banco para você, né? Exatamente. Nunca está em pé o instrumentista, Exatamente. o percussionista. Exatamente. E como é que é o show de vocês? O que é que vocês colocam na playlist de vocês? Bem, eu procuro misturar bastante essa onda percussiva aqui com a nossa música brasileira, com a MPB que a gente tem. Então a gente toca um pouco de Belchior, Carlinhos Brau, Caetano Veloso. E sem vocalista? Não, às vezes eu convido um vocalista e a gente faz um pouco dessa parte instrumental e um pouco da parte cantada. Uhum. E quem quiser... Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês tocarem mais uma, daqui a pouco eu volto para conversar, que aí dá tempo do pessoal já pegar ali a dica para já entrar nas redes sociais de vocês. Então, a gente vai ouvir mais uma música aqui do Marco Souza Quarteto e daqui a pouco volta.
aí, Marcos, voltando aqui, eu queria saber como é que as pessoas fazem para encontrar vocês nas redes sociais ou mesmo ao vivo em algum show, em alguma apresentação. Certo. Minha rede social, eu tenho Facebook e Instagram. Instagram Marcolino89. Marcolino? Marcolino89 é meu apelido na música. Marcolino? Marcolino. 89, tudo junto. Facebook Marco Souza, Marco Antônio Souza. Souza com Z ou com S? Souza com S. Pronto. Ou Marcolino89, que também vai me achar no Facebook. A agenda tá lá, tá tudo por lá, acompanha facilmente tudo por lá. Então tá certo, passada a dica para vocês. No final do programa eles voltam para tocar mais uma aqui. Enquanto isso, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Olha só com quem. É uma ONG sem bandeira religiosa específica, cujo objetivo principal é colocar em prática a ética cristã. Tenho grande orgulho, a grande satisfação, prazer de finalmente, graças a Deus, trazer meu amigo Vaninho do Acordeon.